A esposa tem direito aos bens particulares do falecido após o falecimento dele? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos tirar uma dúvida muito frequente e que afeta muitas famílias. Muitas pessoas talvez diriam que sim, mas saiba que a lei traz regras importantes e específicas para cada caso, para cada tipo de situação e especialmente quando se trata de bens particulares. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa questão, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser esclarecedor E vai tirar várias das suas dúvidas. Mas afinal de contas, O que é esse bem particular? em linhas claras, esse bem particular são os bens que a pessoa teve antes do casamento. São os bens comuns e os bens particulares. Os bens comuns são aquele a partir do casamento, o que constituíram juntos. Marido e a mulher constituíram ali um patrimônio de R$1 milhão, R$2 milhões, que sejam ali na constância do casamento. São bens comuns. E o que constituiu antes são os bens particulares. Então, se o Zé, o João constituiu uma casa antes de casar, esse bem é particular dele. Logo, ele não se confunde com o bem que é comum do casal. Mas para a gente chegar na divisão, porque a divisão aqui do bem comum, a maioria da população já sabe que esse bem divide entre os dois, o esposo e a esposa. Ok, mas e aquele bem que é particular, que é antes do casamento? Como que fica? A divisão é a mesma, não é? Antes de chegar nessa resposta, a gente tem que entender, tem que passar por um caminho. E esse caminho passa também por saber o regime de casamento que os cônjuges optaram, para depois a gente saber qual a opção, aonde que vai ser partilhado, como que vai ser partilhado aquele bem que é particular de cada um. E a gente sabe que existem vários tipos de regime de casamento no nosso ordenamento jurídico, como por exemplo, regime universal, regime de participação em final dos aquestos, e o terceiro, que é o que a gente vai falar aqui agora, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado no Brasil nos dias de hoje. E o que fala esse regime? Ele fala justamente que o bem particular, aquele do falecido, a viúva, ela vai entrar como herdeira e ela não vai entrar como meeira. Ah, Silas, mas o que é isso? Porque eu ainda não entendi o que é a meação, a meeira e a herdeira. Então eu te explico de forma simples, didática, para que você entenda. A meeira é tudo aquilo que é no patrimônio comum do casal, que é o que eu expliquei anteriormente. É de 50% do esposo e 50% da esposa. Esse bem que eles constituíram ali no casamento é a meação, ela é meeira. E aquilo que não que são os filhos que vão receber, é herança. Então ela não vai entrar nesse bem particular, nesse regime que nós estamos falando. Participação, comunhão, participação nos bens. E ela não vai entrar como meeira, mas sim junto com os filhos aqui, nos bens particulares. Não se esqueça disso. Então, para esse regime, ela não entra como meeira, mas ela entra junto com os filhos na herança, somente nos bens particulares. Os bens comuns continuam da mesma forma. E para ficar mais claro, eu vou dar 3 exemplos para você dessa questão da comunhão parcial de bens. O primeiro exemplo: imagina que o esposo faleceu, deixando 2 filhos e mais a esposa. Esse bem particular, agora ele vai ser dividido entre os 3. Vai ser 3 partes iguais para as 3 pessoas, os 2 filhos mais a viúva. Isso no regime comunhão parcial de bens. Exemplo 2. Imagina que esse viúvo agora, a viúva no caso, ela não tem filhos e o marido faleceu. Como que vai ficar os bens? Agora vai tudo para ela, certo? Não, errado. Agora, nesse caso, os bens ela vai dividir esses bens com mais outras pessoas. Quem são? São os pais dele, caso ele esteja vivo. Então, tem os pais do falecido, eles entram e vai dividir justamente com a viúva esse imóvel particular. E no exemplo 3, nós vamos falar de uma outra questão. Por exemplo, se eles não têm filhos e também não têm pais, como que vai fazer agora se esse bem é particular? Logicamente, se esse bem é particular, não tem ascendente, não tem descendentes mais, logicamente vai ficar totalmente para a viúva esse bem. Mas veja só que há casos específicos, a viúva ela não vai herdar esse patrimônio nos 50% como seria se fosse meação, se fosse o bem comum do casal. Na verdade, ela vai concorrer com outros herdeiros, seja os pais ou seja também os filhos do casal. Então, em resumo, pessoal, é isso. A viúva sempre vai concorrer com outros herdeiros, seja o descendente ou ascendente, com relação aos bens particulares, o que não ocorreria
seria, no caso, se fosse em comunhão universal de bens, que todo o patrimônio, todo aquele acervo, tanto o da constância do casamento quanto aqueles do particulares, tudo seria comum do casal. Nesse caso, a viúva teria direito à sua meação, à sua metade daquele patrimônio ali. O que não é o caso desse regime que nós estamos estudando aqui, nós estamos vendo no dia de hoje aqui. Então, para esse regime, ela vai concorrer sim com os descendentes ou ascendentes do falecido. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo para vocês. Se foi esclarecedor, deixe o seu like, curte, comenta e compartilhe.